ter um impulso, né? Ou uma pulsão. Eu vou desenvolver, vou me mexer para poder atender aquela necessidade que surgiu. Depois que eu me mexer, vai gerar uma resposta, certo? A atividade que eu desenvolvi, o impulso, a pulsão, vai gerar uma resposta. E por fim, eu vou ficar saciado com aquilo, né? Porque eu vou ter atendido minha necessidade. Por exemplo, necessidade, falta de comida no organismo, estou com fome. Ok, e o impulso, qual vai ser? Eu vou me mexer, não tem nada feito, vou fazer minha comida. Ou então eu vou procurar, né? Eu pensei no que é que eu tenho que fazer para atender aquela necessidade e vou me mexer, vou me impulsionar. Ok, resposta. Não, eu acho que eu vou procurar comida, ver o que é que tem aqui para comer, certo? Procurei e encontrei a comida. Vou comer. Depois que eu ingerir o alimento, a minha fome desaparece, a minha necessidade foi saciada, então vem o sentimento de saciedade. Esse é o ciclo da motivação. Eu coloquei o exemplo da alimentação porque é o exemplo mais comum, né? Mas isso serve para todos os âmbitos da vida. Por exemplo, vocês surgiu a necessidade de vocês, um desejo de ter uma profissão, certo? E o que é que eu preciso para ter a profissão, para trabalhar no âmbito da saúde? Eu preciso, né, fazer um curso técnico. Então, vocês, né, se impulsionaram a fazer o curso técnico. A resposta, né, está sendo estudar no curso, se formar e vocês conseguirem um emprego. Qual vai ser a saciedade? Trabalhar no que gosta e receber um salário por isso, certo? E quando eu falo de motivação, eu tenho dois tipos de motivação. A motivação fisiológica e a motivação social, certo? Essas duas motivações, elas são diferentes. Por quê? As fisiológicas, gente, elas estão ligadas à sobrevivência, certo? Elas não resultam de uma aprendizagem, é algo inato, algo que já nasce com a gente. Essas motivações, elas provocam no organismo alguns impulsos para que você consiga o equilíbrio. Por exemplo, né, eu respiro, é uma motivação fisiológica, eu tô com fome, né? Eu vou procurar comida, motivação fisiológica, sede, sexo, evitar o frio, evitar o calor, evitar o sono. Tudo isso são motivações fisiológicas. Então, eu vou buscar recursos para saciar essas minhas necessidades. E eu tenho as motivações sociais, que são motivações que dependem de aprendizagens, ou seja, elas foram adquiridas num processo de socialização. Por exemplo, eu tenho necessidade de conviver com pessoas, eu tenho necessidade de ser reconhecido pelo meu trabalho, eu tenho necessidade de ter segurança, de ter conforto, porque eu aprendi que aquilo ali é necessário para eu ficar bem, certo? Então, vocês têm que saber bem a diferença entre essas duas coisas, questão de prova também. Frustração, gente. Quando a gente está decidido a atingir algum objetivo que a gente não consegue, gera na gente um sentimento de frustração, certo? Esse sentimento de frustração, ele é super comum e é super importante, né, para a gente aprender que a gente não consegue tudo na vida, a gente precisa ser frustrado. Nós psicólogos sempre dizemos, né, que a maior dificuldade da nossa geração atual é justamente essa falta de não, né, que as famílias não dizem mais não, não frustram mais. Isso é muito necessário, certo? Então, quando a gente é frustrado, a gente pode reagir de duas maneiras. Que maneiras são essas, Jéssicas, né? Que quando a gente é frustrado, a gente pode reagir. A gente pode reagir com agressão, certo? A frustração, né, provocou alguma coisa provocou a frustração e eu vou ficar com raiva daquilo e eu vou deslocar aquela minha frustração para outras pessoas ou para outros objetos como forma de agressividade. Ou a apatia, certo? O que é a apatia? É a indiferença, né, perante a frustração. Não consegui, tudo bem, faz parte, eu não vou ter tudo. Então, aquela pulsão, aquela necessidade, né, que motivou aquele comportamento, ele é reduzido e eliminado. Então, a gente reage à frustração dessas duas maneiras. Ou a gente agride, fica agressivo, ou a gente fica apático, indiferente, certo? Mas, Jéssica, qual o certo e qual o errado? Não tem certo ou errado, gente. Depende da situação,
Depende da personalidade, das dificuldades de cada um. Tem coisas, né, que são mais necessárias para a gente, que a gente vai sentir mais se a gente se frustrar, então faz parte, ok? Ética, Jéssica, mas essa nem é a disciplina de ética. Gente, nós não podemos nunca falar de relacionamento humano sem falar de ética. Por quê? Né? Porque a ética, ela perpassa tudo na nossa vida, né? E a gente está falando aqui de se relacionar no nosso local de trabalho, certo? Se relacionar no nosso local de trabalho e se relacionar com outras pessoas, né? E para isso a gente tem que cumprir algumas coisas, né? A gente tem que ser ético, tá? Então vamos lá, gente. O que é ética, né? Vamos pensar. Chama-se ética a parte da filosofia que se dedica a pensar as ações humanas e os seus fundamentos, certo? Um dos primeiros filósofos a pensar sobre ética foi Aristóteles. Ele viveu na Grécia, no século IV a.C. Esse filósofo ele ensinava numa escola igual a qual deu o nome de Liceu. E muitas de suas obras são resultados das anotações que os alunos faziam das aulas dele, certo? As explicações sobre éticas foram anotadas pelo filho do Aristóteles. E esse livro é conhecido como o título Ética a Nicomanco, que era o nome do filho do Aristóteles. E quando a gente fala de ética, gente, a ética ela está sempre ligada à felicidade. Mas será que faz sentido isso? Vamos pensar. Né? Toda produção humana consiste em criar condições para que o homem seja feliz, né? A gente trabalha para entrar numa profissão para ser feliz, a gente ganha dinheiro para ser feliz, a gente frequenta a nossa religião para ser feliz, a gente constitui uma família para ser feliz, certo? Todo o nosso processo civilizatório é da nossa civilização, da nossa sociedade. Ele se estabeleceu, né, numa promessa de felicidade, certo? Então, nós somos seres totalmente influenciados pelo ambiente, né? Pela nossa família, pelas nossas crenças. Ai, gente, desculpa. Engasguei com saliva. Pelas nossas crenças, pela nossa religião, pela nossa cultura, a gente é influenciado o tempo todo por esses fatores, certo? Ok. Só um minuto, pessoal. Pronto. Então, aqui eu tô definindo ética mais uma vez, né? É um conjunto de informações, gente, a respeito da vida. São questões ligadas à justiça social, certo? Entendido? Só um minutinho. Meu celular tá querendo bugar aqui. Pronto. Tá certo? Então, quando a gente fala de ética, né? Vocês já ouviram falar aquilo da ética, né? Que eu não faço com o outro que eu não quero que façam comigo. Então, a ética, ela perpassa muito isso, né? Muito por esse âmbito da gente saber o que é certo e o que é errado, socialmente falando, né? E a gente não fazer com os outros o que a gente não quer que façam conosco, né? E a ética, ela, toda profissão tem seu código de ética, né? Todos os lugares, né? Tem normas as quais a gente deve seguir, tá certo? Então, a ética, ela se aplica diretamente à conduta humana, né? Ela se destina a adequar a ação humana ao conceito do bem e da moral, o que é correto, né? Podemos dizer assim. E pode ser aplicado, né, pela determinação do ser humano, independente a qualquer ação externa. Por exemplo, aquela história, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, faça o certo. Entendeu? Independente do que está acontecendo ao seu redor, a ética, para você ser considerado um sujeito ético, é você fazer o certo, mesmo que não esteja ninguém olhando. Certo? De forma simplificada, a gente define ética como um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado,
né? Diz respeito aos princípios de conduta que norteiam um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Por isso que toda profissão tem seu código de ética. A expressão ética pessoal é normalmente ligada, aplicada em referência aos princípios de conduta das pessoas em geral. Certo? A expressão ética profissional serve como indicativo de conjunto de normas que baliza a conduta dos integrantes da profissão. Quando a gente fala de ética, a gente fala sempre de moral. A moral, né, ela é vista muitas vezes como sinônimo da ética, né? Ela é considerada um conjunto de normas. A moral, ela disciplina o comportamento do homem consigo mesmo. Ela trata dos costumes, dos deveres, do modo de proceder, né, dos homens com os outros homens. Segundo a justiça, né, ou seja, os princípios éticos e morais são, na verdade, os pilares da construção de uma identidade profissional e da sua moral, mais do que a sua representação social, tá bom? Agora vamos falar de uma coisa muito importante, ética profissional, gente. Quando a gente fala de ética profissional, a gente tem que falar de lideranças, né? As lideranças sociais, gente, ela tem um poder e uma responsabilidade decisivas em relação à ética. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhum grupo pode realizar o seu histórico, né, o seu projeto histórico, a sua história, sem ter lideranças. Sempre vai ter alguém liderando, não é verdade? A liderança social é o elemento de ligação entre os interesses do grupo, né, e as oportunidades históricas disponíveis. Então, liderança social é isso, né? A responsabilidade ética da liderança se pudesse ser medida, teria o tamanho e o peso dos direitos reunidos de todos aqueles que ela representa. Por exemplo, né, o Hitler. O Hitler foi uma liderança social, não é verdade? O Hitler foi ético? Não. Mas também as pessoas que seguiram ele não foram, né? A liderança social tem tripla responsabilidade ética, que se divide em institucional, pessoal e educacional. A institucional deve cumprir fiel e estritamente os deveres que são atribuídos. A pessoal, porque cada uma delas, porque deve ser cada uma delas, né? Um exemplo de cidadania justa e ética, né? As pessoas, quando a gente fala de liderança, a gente espera isso. A liderança educacional, porque além de ser um exemplo, tem que dialogar com as pessoas que ela lidera, né? Para ampliar a consciência. Gente, quando a gente fala de ética profissional, quando é que se inicia essa reflexão? Vocês já pensaram sobre isso? Vamos supor, né? Vamos supor que a gente está no hospital, no nosso plantão, e chegou um paciente que ele foi acusado de violentar, um caso de pedofilia, de violentar uma criança, né? E ele foi linchado pela população, e ele chegou no hospital muito mal, certo? O agressor, eu tô falando do agressor, né? Do que fez uma coisa inimaginável, que a sociedade condena, e uma coisa absurda que é errada, tá? Você, enquanto técnico de enfermagem, você iria atender essa pessoa? Da mesma forma que você atenderia qualquer um? Talvez, né, a sua moral, né, as coisas que você acredita te digam que ele não merece ter o mesmo atendimento. Mas a tua profissão diz que sim. Você tem que atender todo mundo. Você vai fazer um juramento e você tem que atender todo mundo, independente dessa pessoa ser boa, ser ruim, dessa pessoa fazer o mal, dessa pessoa não fazer o mal. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente fala, né, de ética, a gente fala disso, que vocês vão lidar com situações como essas mais na frente. Outra coisa que vocês vão saber, tem que saber lidar, vão saber lidar, né? De ter compromisso, gente. Por exemplo, eu sou um aluno ético quando eu copio o gabarito dos meus colegas, que tipo de profissional é você? Se eu não estou me dedicando nem a estudar isso aqui, uma coisa que vai ser necessária para a minha profissão.
Não se enganem. Ah, psicologia, relação humana, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma quando eu for trabalhar. Faz, minha gente, faz muita diferença. Vocês não têm noção. Vocês vão ver tudo que a gente fala, vocês vão estar lá trabalhando e vão lembrar. Ah, foi o professor tal, falou disso aqui uma vez. Olha como foi importante ter estudado isso. Então, você é um aluno ético quando você copia o gabarito? É? Você é um aluno ético quando você não, assim, não estuda os vídeos, não nem liga para o que o professor posta, mas vai lá no grupo do WhatsApp reclamar da quarentena, dizer que no isolamento você está estudando só por PDF, que sendo assim vai estudar pelo Google, que não vale a pena. Você pensou nas horas que o seu professor levou para produzir todo esse conteúdo aqui? Do tanto que ele teve que estudar, do tempo que ele perdeu gravando o vídeo. Ah, mas ele está recebendo para isso? Tá. Mas ele poderia simplesmente fazer de qualquer jeito, deixar a turma a mercê, se ele não fosse um profissional ético, né? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso que perpassa, né? As profissões que a gente vai seguir, né? E eu quero que vocês pensem muito sobre isso, né? Quando é que a gente tem que começar a ser ético? É só quando a gente se forma que a gente vai para dentro do hospital, né? Então, eu quero que vocês deem uma lida nisso aqui, nesse slide, ó. Nesse último slide, leiam bastante e reflitam. Questão de prova também, tá, gente? Bons